Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. A presença do Senhor Jesus naquela ocasião era de atenção, mas não era simplesmente de percepção de vê-lo, mas o que ele está fazendo aqui? O que ele vai fazer aqui? O Senhor Jesus já tinha histórico, e provavelmente eles conhecessem isso, que Jesus estava fazendo coisas no sábado que eles entendiam que eram erradas. Então a sua presença ali desperta a atenção, desperta interesse, e eles estão espiando e espreitando Jesus. Por quê? Porque eles têm uma intenção que não é das melhores. Vejam, fariseus, um judeu de uma forma geral, ele entendia que a mesa não era simplesmente um lugar para tomar uma refeição. A mesa era um lugar de comunhão entre as partes que ali estão. Jesus não fazia parte desse círculo deles. Eles criticavam o Senhor Jesus. Mas você começa a entender um pouco mais, você sabe que os fariseus eram hostis a Jesus. Mas observe no versículo 2 quando ele diz: à frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Quem colocou aquele homem na frente do Senhor Jesus? Vejam, o Senhor Jesus estava de alguma maneira desqualificado para estar naquela reunião, uma vez que ele tinha características, defendia certas bandeiras que aqueles fariseus não aprovavam. Mas jamais um fariseu convidaria uma pessoa doente. Aquele homem estava inchado. Isso poderia ser por causa de um problema renal, um problema hepático, um problema pulmonar, um problema cardíaco. Mas o fato é que ele tinha fluidos demais no seu corpo. Da perspectiva de um fariseu, esse homem estava naquela condição por duas razões possíveis. A primeira delas é que ele fosse um imoral. E o que estava acontecendo com ele é que ele estava sofrendo o castigo de Deus com aquela doença. A segunda possibilidade é que eles vissem naquele homem um homem que não tinha ou não cumpria as regras de higiene cerimoniais que eles colocavam. Então ele era um homem impuro e também sofria o castigo de Deus sobre a sua vida. Em última análise, aquele homem, da perspectiva dos fariseus, era um desqualificado. E eles jamais convidariam um desqualificado moralmente ou cerimonialmente para sentar à mesa com eles. Se aquele homem estava naquele encontro para o qual Jesus foi convidado, é porque ele também foi convidado. Porque ele fazia parte de uma armadilha para oferecer para o Senhor Jesus Cristo uma condição de, na percepção deles, ele cometer algum deslize que lhes permitisse indiciar a Jesus. Quem sabe prendê-lo, quem sabe matá-lo. O Senhor já tinha feito outros milagres antes, e os milagres que eles nunca negaram, não era suficiente para convencê-los que eles estavam diante de um Deus em forma humana. Eles justificaram que Jesus estava fazendo isso pelo poder do diabo. A cegueira e a dureza do coração deles era tremenda. Eles rejeitam a Jesus, mas eles convidam para um banquete. É isso que o texto nos diz. Não só Jesus, como aquele homem doente. E coloca um de frente para o outro. E ali está aquele grupo, observando atentamente, espreitando o que é que vai acontecer. Você de repente pode se ver surpreso com o fato de que
Jesus tenha ido àquele encontro. Tem uma série de encontros ou reuniões que você pode querer não ir, mas o Senhor foi naquele dia. Vejam, por que ele foi lá? Você gosta de ir em lugares em que você entende que as pessoas têm alguma hostilidade com você? Ouvi uma história de certa ocasião, um homem disse para sua esposa: olha, não vou na igreja hoje não. E a esposa: por que você não vai na igreja? Não, não estou afim de ir na igreja. Não, mas me dá 2 razões objetivas por que você não vai na igreja. A primeira razão é o seguinte: eu não vou com a cara de metade daquele pessoal que está lá. E a segunda? A segunda é que a outra metade não vai com a minha cara. Ela disse: não, mas mesmo assim eu acho que você tem que ir superar isso. E ele diz assim: então me dá você 2 razões para eu ter que ir na igreja. Ele falou assim: primeiro, o exemplo que você vai deixar para os seus filhos. O que é que eles estão aprendendo? Segunda, você é o pastor da igreja, você tem que ir. Você pode ter alguma razão para não ir, eu diria, o Senhor Jesus tinha um monte de razões para não ir naquele lugar, pelo menos se eu estivesse no lugar dele. Eu entendi assim. Mas ele foi naquela reunião. Eu não tenho dúvidas, ele sabia o que estava rolando. E esse cenário é o cenário que ele quer para fazer o que ele tem a fazer. Então ele propõe, estabelece um dilema naquela ocasião. Veja lá, versículo 3. Jesus perguntou aos fariseus e peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Antes que ele fizesse qualquer coisa, e é o que eles estavam esperando, que ele fizesse alguma coisa, antes de fazer qualquer coisa, ele colocou a pergunta, jogou na mesa: é permitido curar no sábado? Na lei rabínica, ia dizer que você não podia ajudar uma pessoa doente, exceto se ela estivesse à morte. E o Senhor Jesus não aceita essa lei. É uma lei humana. Ele pergunta: é lícito? Veja, se eles disserem é lícito, o que vai acontecer? Eles estão em desacordo com o que a legislação farisaica determinava. Além disso, se ele disser é proibido, eles estavam passando como aqueles que não tinham compaixão das pessoas que estavam doentes. Além do que, se eles dissessem não é permitido e o Senhor Jesus não fizesse nada, isso frustraria a intenção deles, que era de pegar Jesus. Aquele homem doente estava lá por ser uma isca, uma armadilha para que Jesus fosse pego. Veja, a pergunta de Jesus era muito simples de responder: sim ou não. O problema é que sim ou não tinham implicações complexas. E o que eles respondem? Versículo 4 nos diz o seguinte: mas eles ficaram em silêncio. Eles não tinham resposta. Os intérpretes da lei, os iluminados da lei, aqueles que diziam saber interpretar o que Deus dizia e que transformava aquilo numa série de mandamentos, de repente são silenciados. Sim, eles estão firmes nas suas tradições, mas eles estão silenciados, eles não sabem o que falar. A resposta era simples, mas as implicações eram complexas. Então, versículo 4 nos diz: mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Por uma obra milagrosa do Senhor Jesus Cristo, Ele curou aquele homem. Ele esteve livre naquele momento do mal que causava todos aqueles fluidos do seu corpo. E depois que aquele homem foi curado, ele não tinha mais razão para estar naquela reunião. Ele não era amado, nem benquisto pelos fariseus. Ele era somente a isca numa armadilha. E uma vez que
agora ele não tem mais papel nenhum aqui. Jesus fala, vai embora. Volta para casa. Conta para os seus o que aconteceu. Se alegre com eles. O fato é que naquela ocasião, o Senhor curou um homem que eles consideravam imundo ou imoral e, portanto, estavam debaixo do castigo de Deus. Era um pecador sob o julgamento de Deus e o Senhor o curou. Então, depois daquela primeira experiência de silenciá-los com a sua pergunta, no versículo 5 nos diz: então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Veja, mesmo no texto bíblico, estava claro que podia libertar um animal que estivesse correndo risco. E mesmo nas tradições rabínicas, eles alimentavam e davam água para os animais. A pergunta é, pode fazer isso pelo filho? Ou você vai deixá-lo ali? O que o Senhor Jesus está explicando para eles é o seguinte: o razoável e que vocês praticariam é um ato de misericórdia, é óbvio. Você não vai deixar seu filho numa situação crítica, quando você pode socorrê-lo, ainda que seja num sábado. A resposta era simples demais. Mas o versículo 6 nos diz: e eles nada puderam responder. Não tinham argumentos. Não é que eles ficaram em silêncio. Mais do que isso, eles não tinham argumentos, não tinham o que falar para Jesus. A argumentação do Senhor era suficiente para eles chegarem à conclusão de que faz sentido curar este homem e se alegrar com a cura daquele homem.